Vamos começar de novo aqui porque caiu, meninas. Boa noite, boa noite. Vou encontrar o Munir de novo aqui, porque nós tivemos um problema de conexão. Tivemos um probleminha de conexão. Pronto, já achei o Munir aqui. Deixa ele pedir aqui para entrar. Boa noite, a Paula. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Agora Boa sim, noite, né, boa noite. o ao vivo tem dessas coisas, É, né? O ao vivo tem a dessas internet coisas. dando surpresas, né? Ah, como sempre. Deixa eu colocar aqui para as Você meninas. sabe que ontem eu fiz uma live com um personal trainer, sabe? Que é Sim, até meu, inclusive, a gente falando de exercício físico, saúde mental. sim. Mas, nossa, foi impossível terminar, foi uma pena. Ele teve um problema tão sério com a internet, mas acontece, né? Acontece. E aí a internet está dando esses picos por esse dia, por esses dias mesmo. Ontem eu também fiz uma live e tive um problema na internet, a qualidade estava péssima, mas eu acho que até combina com o assunto que a gente vai falar hoje, porque as pessoas estão todas ligadas nesse aparelhinho, nesse exato momento. E é lógico, eu acho que às vezes nem a própria rede está preparada para tantos acessos assim, Suportar né? tanta coisa, né? Não, muita coisa. Gente, eu vou apresentar primeiro, vou dar boa noite para todo mundo que está entrando, né? Eu vou fazer uma apresentação desse profissional incrível que está aqui hoje conversando comigo. Se você caiu de paraquedas nessa live, você vai ficar porque é uma live imperdível. Eu tenho certeza que de alguma forma ela vai te ajudar ou vai ajudar alguma pessoa bem próxima a você. O assunto é interessantíssimo. E eu trouxe aqui o meu convidado, ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Munir Jacob, que é um psiquiatra, um dos psiquiatras mais renomados aqui da nossa região do sul de Minas. Boa noite, Munir. Muito obrigada por ter aceito esse convite e estar aqui conversando com a gente hoje. Boa E o noite, Alba. Munir, Um e o prazer estar Munir aqui. Ah, legal. E o Munir também, gente, ele tá aqui porque ele é especialista em ansiedade, em depressão, né? Mais voltado para o tratamento de adultos. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco sobre o trabalho dele. E a gente trouxe um assunto aqui de extrema relevância e ele vai me auxiliar porque é um assunto que anda muito junto com a ansiedade, com a depressão, né, Munir? Anda Sim, sim. muito junto. Tem aquela coisa toda. Então, é sobre a dependência tecnológica, gente. Dependência tecnológica. Quem hoje em dia consegue viver sem a tecnologia? Difícil, hein, Munir? Até a gente está aqui hoje fazendo as lives, consultando de forma online, Sim, sim. tendo todo esse contato com as pessoas de forma online. Muito difícil hoje viver sem a tecnologia. Mas até que ponto a tecnologia ela auxilia a vida, ela traz vários benefícios, mas até que ponto ela começa a atrapalhar a vida da pessoa, ela começa a transformar a vida da pessoa numa verdadeira prisão virtual. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre esse alerta que a gente vai fazer. A gente vai falar um pouco, né, sobre como que você percebe que a pessoa está ultrapassando esse limite e tudo mais. Então eu vou dar a palavra para o Dr. Munir para ele se apresentar a vocês. E olha, já vou falar, sigam o Dr. Munir, tá? É @Dr. Munir Jacob. Ele vai estar muito aqui com a gente, se Deus quiser, principalmente para falar da ansiedade, né, Munir? Do livro que a gente está aqui, olha. Sim, sim. A gente vai falar muito dos tópicos, né, da ansiedade, que o Munir, ele é especialista nisso. Então, vocês vão conhecer muito o Munir daqui para frente. Aproveita. Quem não está seguindo o Munir, vai lá e segue, porque o conteúdo da página dele é fantástico. Boa noite, então, Munir. Vamos lá. O que Vamos você lá. traz para gente? Boa noite, Alba. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Um prazer muito grande estar aqui novamente, nossa segunda live, né? E como você disse, pretendo estar aqui sim, mais vezes. Acho que nesse momento tão difícil, né, que a gente vem passando, nada melhor do que
ter aí informações, uma psicoeducação, passar informações para as pessoas. Mas esse tema, né, a dependência de tecnologia, ela já vem sendo abordada há algum tempo, mas as evidências científicas têm tomado corpo mais recentemente, sabe? E quando a gente usa esse termo, dependência de tecnologia, já é para englobar uma série de coisas, né? Porque aí vem a tecnologia, obviamente envolve a internet, porém, jogos, aplicativos, envolvendo os smartphones, né? E as redes sociais, que é o Facebook, a Instagram, e a TikTok, agora tem o Reels também, É tem muita outras coisa. coisas aí. Então, o termo, né, foi usado assim de uma forma para simplificar. Mas antes de falar do lado ruim, né, da internet, da tecnologia, não vamos demonizá-la tanto, né? Não, de maneira Vamos nenhuma, né? falar os pontos positivos que ela apresenta, né? Por exemplo, a tecnologia sabendo usar, a gente sabendo usar na dose certa, e nós vamos falar isso no decorrer da live, traz muito benefício para nós. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? É uma ação social, é uma interação. A gente não precisa sair de casa para pagar contas. A gente consegue fazer uma compra na internet. A gente consegue ver um ente querido que está longe. A gente consegue se atualizar fazendo cursos online, ler livros também digitais, etc. O problema é que o ser humano começou a levar isso para um lado da compulsão, para o lado do exagero, né? E eu li uma matéria muito interessante, Alba, que falava assim, do século XXI agora as pessoas usam a internet e esses meios de tecnologia para lidar com aquele ócio que a gente tinha antes, que não tinha internet, que se você estava mal, você ficava na cama ou ia Sim. pensar, chorar. Hoje as pessoas, a maioria acaba indo para a internet, né, para se afogar em cima dessas informações e acabam entrando num uso excessivo, compulsivo, podendo levar a um vício, principalmente os jovens, né? Principalmente os jovens, crianças, já começando, né? Crianças e adolescentes. E, e você, no seu dia a dia, as mães também têm relatado alguma coisa? Como que é seu dia a dia? Que eu vi que você estava para montar uma turma, né, de adolescentes. Isso, exatamente. A gente tá, né, que tem crescido muito essa procura. Por quê? Porque vem muitos pais, né, muitas mães, a gente está agora com a arte terapia, né? A gente ia começar, inclusive, a arte terapia em grupo, agora não por conta da fase roxa que a gente entrou, infelizmente, né? A gente não pode fazer isso nesse momento, mas as sessões individuais, elas existem. As mães vêm procurando, né, para dizer o seguinte: Alba, o meu filho, e são crianças que estão na pré-adolescência, principalmente na adolescência, essa idade de 10 até 14 anos, né? Que a gente ainda tem mais, assim, aquela questão hormonal também, né, Munir? Porque daí a criança tá deixando de Sim. ser criança, tá passando para adolescência, já tem todos os conflitos, né, da idade. E o que acontece? Principalmente agora nessa fase, onde tudo está sendo feito online, principalmente eles que ficaram sem escola, agora que as escolas estão retornando. Então eles tiveram, assim, já tinham um acesso muito grande nesses últimos 5 anos. Como você disse, a dependência tecnológica ela vem sendo discutida, esse termo há mais ou É, menos uns 5 anos, né? Para cá vem sendo discutido bastante, principalmente nos jovens. Mas do ano passado para cá, aconteceu realmente esse uso excessivo, e eu diria que não foi nem algo planejado, mas foi algo imposto, inclusive, pelas realidades, né, que estamos enfrentando. E esse aumento de crianças e adolescentes dentro desse uso da tecnologia fizeram com que a criança criasse uma dependência nesses eletrônicos. E é interessante dizer que a dependência, igual o Munir falou, né, não é só questão do jogo. Ela está em aplicativos, ela está em smartphones, às vezes em séries, né? A criança está no séries, TikTok, Netflix. muito. O Tem mães Netflix que falam também. assim, meu filho não consegue parar de fazer aqueles movimentos de dancinha. Eu tô na rua com ele e ele tá levantando as mãos, ou seja, ele já não consegue mais estar na realidade. E ele fica agressivo, né? Ele fica. Se eu tiro o celular dele, olha, vamos comer? Não, ele tem que comer com o celular do lado.
Você vê que é uma dependência, inclusive física, do aparelho estar perto. E aí a gente já vai começar a visualizar o que é normal e o que não é normal, para que essas mães fiquem atentas. É um problema que Sim, atinge crianças, adolescentes, adultos também, muitos, porque a gente está acostumado a lidar. A fase boa é, né, Munir? Por exemplo, coisas que nós não conseguíamos fazer se não tivéssemos a internet, a tecnologia agora a nosso favor, com essa pandemia e tudo mais, uma porta gigantesca se abriu. Isso foi fantástico. Eu digo que foi exato, fantástico. Foi exato. maravilhoso, né? Nós não conseguíamos encontrar. Eu dava aula para 5 alunos aqui na sala. Agora eu tenho turmas de 100 alunos, de 60 alunos de uma vez. Então, enfim, olha como isso daí abriu as nossas portas. Isso é muito positivo. Mas até para o adulto, tem uma hora que a gente tem que pensar o seguinte: será que eu estou ultrapassando aquele limite do saudável? Será que isso não está prejudicando a minha vida? Ação excessiva com a internet, né, Munir? Acho que esse é o primeiro tópico que a gente É, poderia abordar. antes de falar sobre caracterizar a dependência ou não, vou explicar um Sim. pouquinho o que acontece no cérebro, sabe, do ser humano e por que que Ai, que legal. ele entra nessa busca, né? Primeiramente, dizer o seguinte: o cérebro humano, Alba, ele não acompanhou a velocidade, né, da tecnologia, ou seja, nós humanos, em termos de cérebro, não acompanhamos a velocidade da tecnologia. Então, o cérebro ele não está preparado para receber essa chuva de informações que a gente recebe dia a dia. Mesmo aqueles que não são viciados em tecnologia, estão expostos a excesso de informações. Durante o dia, depois para pensar cada um que está me assistindo aqui, quantas coisas diferentes a gente faz no dia ao mesmo tempo, quantos estímulos nós temos. Vou dar um exemplo: acorda de manhã, você já acordou, olhou as mensagens do celular, deu uma navegada na rede social, você já viu várias postagens ali, já respondeu um e-mail, aí você vai tomar banho, daqui a pouco você responde um WhatsApp, depois você vai para o trabalho, atende uma pessoa. Então são várias situações. Voltou o som. Voltou o Caiu de som. novo? Não, não. Não, é o som que está desaparecendo. Muri, pode continuar, pode continuar. Agora voltou. Tava dando uma travadinha, mas voltou. É o som que estava desaparecendo. Então, eu estava falando da nossa postura hoje, né, do ser humano, das multitarefas. E o cérebro humano não acompanhou essa velocidade toda. Então, esse já é um Sim. fator preocupante, que mostra que muitos de nós já temos tendência não só a viciar, como ter problemas de cansaço, de falta de atenção, de estresse, porque o cérebro não está preparado. Já aqueles que entram para o vício mesmo, assim, com uma tendência ao abuso e vício, porque toda substância em que a gente se torna viciado por ela, obrigatoriamente a gente passa por 3 estágios. Existe o estágio do uso, do abuso e da dependência. Então, esses abusadores, o que acontece com eles? É o mesmo mecanismo cerebral
de uma dependência química de drogas, que acontece o quê? Exatamente. Quando a pessoa usa uma droga, existe uma substância que é liberada no córtex pré-frontal, na frente do cérebro, que é a dopamina. E cada vez que você usa a droga, essa dopamina é injetada na região frontal do cérebro, você tem prazer, aí você quer ter aquele prazer de novo, usar a droga de novo, só que vai acontecendo no abuso um mecanismo que a gente chama de tolerância. Nosso corpo vai pedindo cada vez mais aquela substância para obter o mesmo prazer. E na tecnologia, né, na internet, nos jogos, não é a mesma coisa, é a mesma substância liberada, tanto que foi feito um estudo em adolescentes com jogadores, né, de jogos eletrônicos, em que fizeram um estudo de marcadores com ressonância magnética, a mesma região que era ativada na hora que ele estava naquele extremo prazer do jogo, é a mesma região, é a mesma imagem de um usuário de cocaína. Olha para você ver a gravidade da situação. Então, a internet, esse mecanismo de recompensa, que chama do cérebro, é que vai fazendo a gente entrar nesse processo do abuso e, consequentemente, do vício. E é um vício mesmo, porque a sensação, para quem está nos assistindo, faça um teste bem simples, né? Uma vez eu cheguei a falar isso aqui no ateliê, é um teste bem simples para você saber como é que está esse contato seu com as redes. Se o seu maior contato é o celular, por exemplo, experimente ficar sem o seu celular por 40 minutos. Fala para você mesmo, olha, eu vou deixar meu celular por 40 minutos dentro de uma gaveta. E agora eu vou me concentrar aqui no meu trabalho, Que sensação você vai ter? Quem está numa sensação de compulsão, de vício, ela vai se sentir mal, ela vai sentir frio na barriga. É aí que vem a sensação da ansiedade, Munir. A gente pode dizer que a ansiedade já começa a se manifestar exatamente nesse sentido? Na verdade, o que os estudos comprovam que essa sensação, além da ansiedade, é a mesma sensação de uma abstinência de drogas. Então, fortíssimo. Fortíssimo. E o que acontece? Vou passar aqui, pessoal, alguns sinais de que a pessoa pode apresentar, pode estar em dependência. Ainda não foi caracterizado um parâmetro exato sobre a questão da dependência, né? Para diagnóstico, a gente tem alguns parâmetros porque os estudos ainda estão evoluindo, né? Sim. Mas o que a gente fala muito é o seguinte, quando a pessoa começa a mudar muito o comportamento, começa a afetar a qualidade de vida dela, começa a ter mais irritabilidade, isolamento, quando ela começa a trocar um compromisso por real, ela fala assim, não, eu vou... Aquele adolescente que adorava gosta de ver os amigos, gosta de sair. Jogar uma bola, de repente troca tudo para estar dentro do quarto com um filme no celular. Eu li até uma matéria em que a psicóloga lá da USP falava assim, quando começa a tirar a sua liberdade. Você Sim. tem liberdade total de ficar sem o celular, sem aquele aplicativo, seja lá o que for, sem sentir-se mal, né? Eu consigo deixar esse celular lá e me sentir normal, me sentir bem, sabendo que o celular está lá e eu não estou tendo nenhum sintoma físico, né? Então, assim, esse tipo, basicamente esse tipo, é aquela pessoa que não consegue se conectar, não consegue ficar longe do celular, ela não vai em lugares que ela sabe que não vai ter internet, até isso. Não, chega no nível que você está trocando o convívio das pessoas reais por um convívio virtual. E nessa jornada também começa a ter o sono prejudicado, as pessoas vão dormindo cada vez menos, porque como o Munir está explicando, a sensação é de um vício químico mesmo, e igual um vício químico, você precisa se abastecer cada vez mais dessa compulsão, desse eletrônico, desse virtual. Então você começa a se cobrar estar mais tempo. Então, por exemplo, os adultos que estão nos assistindo agora, a gente está falando muito de jogos, né? Do adolescente, da criança que vai lá para um TikTok e ali se perde e tal. Mas um adulto, é muito fácil ele se perder também.
E o Sim. mais, assim, e o adulto, ele cria suas próprias desculpas, né, Munir? A gente cria desculpas para dizer que Estou não estamos. trabalhando. Eu estou trabalhando. Então, assim, a pessoa começa a virar dias e noites, né? E tem sempre aquela desculpa. Então, quando a pessoa pergunta, olha, quanto tempo você ficou no celular hoje? A pessoa tem até medo de falar, ela começa a ter vergonha de dizer, porque ela sabe quanto tempo ela gastou E ali. ficou muito, é. Agora, o mais preocupante é o seguinte, que a gente não pode dizer. Tem pessoas que hoje elas realmente trabalham com o computador, trabalham com o Sim. celular, né? São trabalhos que, assim, dependem dessa ferramenta, tá? Mas mesmo um trabalho que depende dessa ferramenta, você precisa ter um limite para quê? Para chegar na sua residência, para comer, para se desligar disso, para conversar com as pessoas, sem se preocupar com o que está acontecendo naquele mundo dentro daquela telinha. Então, se você deixou o seu celular dentro da bolsa, desligou ele por alguns minutos e o coração já começou a palpitar, você quer pegar para saber o que está acontecendo ali, amiga, você É, já deixou de viver aqui fora. Você já não é. está mais entendendo para onde você está indo. Agora, muito importante, Alba, falar um pouco dos adolescentes, igual você comentou no início, não é meu foco, mas a gente Sim, sabe levar a informação, né? sim, E eu com acredito que certeza. deve ter mães aqui assistindo de adolescentes. É uma preocupação muito grande com as meninas também. Assim, eu atendo algumas Sim, adultas jovens, eu tenho mães que levam, pacientes que levam queixas das filhas. Então, a gente ouve muito o que acontece nas famílias. sim, As meninas, elas ficaram muito escravas da internet em várias situações, nesses aplicativos, o TikTok, igual você falou, e também com sim, essa questão da cobrança da beleza, sabe, Alba? total. Elas ficam, essa obrigatoriedade de ser feliz e de ser bonita. Então a gente vê Exato. muitas adolescentes em que elas começam a ver aquelas imagens, aquelas coisas, e como elas já nasceram nesse mundo e não tem o discernimento que a gente faz a leitura, a gente vê aquelas Sim, postagens maravilhosas, mas a gente sabe que a é. vida da pessoa não é aquilo Não o é, tempo né, todo. Muni? Não, a gente já tá Ma- naquela outra fase já, né? Dá é, uma olhada e tá tudo certo. mas Mas elas eles olham. estão comprando essa realidade, né? Isso. Então fica essa questão interfere na autoestima dessa adolescente, Sim, né? De buscar o corpo perfeito, de se sentir mais feia do que a outra, de baixar a autoestima, né? E isso vai interferindo no emocional, que se não tratado, essa adolescente pode até entrar em quadro assim mais avançado, mais depressivo. E um outro fator também que é muito importante nessa faixa etária, seja para mulher ou homem adolescente, é o cyberbullying, né? Que sim, é o bullying feito pela internet, pelos grupos de WhatsApp, e também peço bastante atenção aos pais para ver o que esses adolescentes ou adultos jovens estão vendo, que sites que eles estão visitando, como que é a relação da filha da menina, principalmente, com o namorado. Eu já atendi um caso uma vez, Alba, terrível, em que a menina mandou um nude para o namorado, ele terminou e e saiu. esse nude foi parar em vários grupos, em várias coisas. Quer dizer, essa Sim, menina entrou num pânico tão grande, num total. quadro depressivo, que ela não conseguia sair de casa. Isso pode se tornar até um estresse pós-traumático, né? Que a É, pessoa passa por esse evento, ela vai carregar isso por muitos anos, até é um trauma, né? é um Um trauma, trauma. Monique. E uma coisa que você está falando, que eu vou deixar aqui o alerta para as mães, né? Porque hoje tem muitas mães procurando a gente aqui. É o seguinte: a princípio, quando o seu filho, né? Ou quando alguém próximo, vamos falar mais dos adolescentes nesse caso, né? Das crianças e dos adolescentes. Quando você tá vendo que ele tá ali com o celular, às vezes você acha que ele tá num joguinho, que ele tá numa rede social, à primeira vista, tem pessoas que sentem até um alívio. Vou falar bem a verdade. Ah, meu filho É, tá ali quietinho, deixa ele ali quietinho. Ele tá ali jogando. E é tá bom em porque ali que eu casa. consigo trabalhar.
é bom que eu consigo fazer minhas coisas, ele tá ali, não vai sair dali porque eu tô vendo ele, né? Ah, tem gente que chega a dizer, ah, eu prefiro meu filho em casa com o celular do que ele numa festa, do que ele... Tem gente que já ouviu falar isso, mas essa é só a primeira fase. Depois dessa primeira fase, esse universo que a gente está falando, que é um universo cheio de coisas boas também, como nós ressaltamos no início, Sim. cheio de oportunidades, não tem como fugir da tecnologia, isso tem que ser deixado muito bem claro, mas esse mundo aqui também tem armadilhas. Uma das armadilhas são, inclusive, sites e aplicativos que são feitos pensando em também captar esse tipo de público. Eles são feitos para mexer com o cérebro de jogadores, para viciar mesmo. A gente está falando de uma coisa bem profunda. E o que acontece? Persuasão mesmo, né? Persuasão. Então, aonde que essa pessoa ficou viciada? Ela ficou viciada no mundo virtual. E aí o Munir fala, o que esse mundo virtual pode trazer? Para uma pessoa que chega a passar 18, 20 horas por dia, a gente está falando de um caso de vício, é mais ou menos isso, 18, 20 horas, 22 horas, tem gente que só dorme 2 horas por dia, né? Não vai nem ao banheiro. Não vai nem ao banheiro, aquele negócio todo. Então, que mundo, aonde eu tô? Que mundo é esse? Esse é um mundo construído. Esse não é o mundo real. E como eles constroem esse mundo? Esse mundo, ele é perfeito. Nesse mundo, você é um super-herói. Nesse mundo, você é uma pessoa bonita, sem defeito. Você escolhe tudo, seu gênero, a sua cara. Eles montam uma fantasia. E é aí que começam os casos de depressão também, que é o que o Munir acabou de relatar. Quando um jovem, uma criança, um adolescente, vai para um mundo desse e ainda não tem discernimento para saber o que é real e o que não é real. E até adultos, Munir, vão para esse lugar e não tem discernimento. E começam a olhar foto de pessoas com uma vida perfeita, com um corpo perfeito, uma maquiagem perfeita. Lá só tem iate, carro, dinheiro, churrasco, amigos, né? E ele olha para a vida dele, ele está dentro de um quarto. Então ele começa a olhar para a vida dele, aquilo dá um sentimento ruim. E isso leva a criança, leva o adulto, leva essas pessoas para depressão. Por isso que é um problema que, como eu disse no início, ele anda de mãos dadas com a ansiedade e com a depressão. Porque, a princípio, a pessoa não percebe aonde ela está entrando e ela não consegue perceber o que está acontecendo nela. E outra coisa, para as pessoas que trabalham, tem armadilhas muito fáceis aí, né? Que a gente acabou de falar das desculpas. Mas uma coisa que afeta muito esse distúrbio da dependência tecnológica nos adultos é você parar de ser produtivo. Ou seja, a sua produtividade cai a zero. Então você mente dizendo que você está trabalhando, mas você pega o celular e você passa 8 horas por dia no Instagram ou no Facebook, navegando na vida do outro, digamos assim, né? Navegando na vida do outro. E a tua vida foram 8 horas em branco, 8 horas com aquela tela. Todo mundo que passou por você perguntou, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E às vezes a pessoa não está trabalhando. Só que isso começa a se repetir todos os dias. Façam as contas no final de um mês, quantas horas em branco essa pessoa não teve na sua vida. Então as pessoas começam a perder trabalho, começam a não ter produtividade, elas são demitidas quando a empresa percebe que ela não tem essa produtividade. Se são trabalhadores autônomos, essa pessoa começa a não ganhar mais dinheiro, a vida dela começa a andar para trás por conta do vício. Né, Munir? O que você acha disso? Sim, com certeza. É terrível. Queria passar para o pessoal o que a Sociedade Brasileira, né, de Pediatria já tinha feito um documento sobre orientações, um manual de orientações de dependência de tecnologia. Quando foi agora, em 2020, ela acrescentou algumas coisas, sabe? Atualizou. Mas era para vocês terem ideia, em 2018 foi feito um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, no qual ela apresenta, na verdade, esse estudo chamava PIC, esqueci o nome dele, estava aqui. Ele pegou
TIC Kids Online. TIC, tá aqui, TIC Kids Online. Sim. Foi feito em 2019, não, 2018, com 2.964 famílias, com crianças de 9, adolescentes, né, de 9 a 17 anos. E o que ficou constatado lá? Por exemplo, cerca de 20% dos participantes relataram conteúdos sensíveis com alimentação e sono. 16% buscavam na internet como machucar a si mesmo. Olha que grave. 14% procuravam fontes que informavam sobre os modos de cometer suicídio. Até isso os jovens procuram na internet. 11% procuraram fontes de experiência com o uso de drogas. E cerca de 26% relataram que já sofreram algum tipo de cyberbullying e 25% falaram que tiveram acessos a imagens ou vídeos de conteúdo sexual. Então, olha para você ver a gravidade, né? É uma amostra, mas esse estudo ele deu uma ampla visão do que vem acontecendo nas redes sociais com relação a adolescentes e jovens. E, com isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria institui algumas orientações, né? Por exemplo, evitar a exposição de crianças menores de 2 anos a telas, mesmo que passivamente. Olha Porque foi detectado que aquela criança que começa precocemente a ficar com o celular na mão, com o tablet, ele atrasa a fala da criança. Atrasa ela começar a falar e escrever. Limitar o tempo de telas no máximo de 1 hora por dia, crianças de 2 a 5 anos. Telas também de 2 horas por dia, entre 6 e 10 anos. Sempre esse uso com supervisão dos pais. Sempre com supervisão, crianças de 11 a 18, de 2 a 3 horas por dia. Olha só, o pessoal fica 10, 18, igual você falou. Fica muito. Nada de telas durante as refeições, desconectar 2 horas antes de dormir. Quer dizer, 2 horas de dormir a recomendação é retirar o celular. Mas isso serve para os adultos também, né? Exatamente. A gente está falando para as crianças, mas isso aí é para os adultos também. Aí vem outras recomendações, né, de contato com a natureza, exercício, criar regras mais de estilo de vida mais saudáveis, ver o que seu filho está fazendo, ver os lugares, né, que eles estão frequentando, né? E, quer dizer, tudo isso são orientações baseadas em estudos, né? Exatamente. E você que está assistindo a gente aí daqui a pouco a gente vai deixar essa live gravada e o pessoal vai assistir. E Alba, como que a gente faz aí? Vocês estão falando algumas coisinhas, mas vamos dar alguns sinais para as pessoas ficarem bem alertas. Vou dar alguns sinais aí e aí depois o Munir vai comentar. Mas olha para você ver. A pessoa, quando parece exagero, quais os sinais que a pessoa dá de dependência tecnológica, tá? Então, olha lá, preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar esse tempo conectado. Então, a pessoa tem essa necessidade de estar conectado cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, tá? Exibir esforços repetitivos para aumentar o tempo de internet. Apresentar irritabilidade ou depressão. Então, a pessoa começa a ficar irritado. E isso acontece muito com criança, tá? Filho, vem aqui almoçar, deixa esse celular aí. Aí a criança já dá aquele show, o adolescente já fala, não, vai ficar aqui do meu lado. Não vou tirar aqui do meu lado. Fica alerta com isso. Então, olha, irritabilidade. Quem não tem problema vai deixar o celular, vai comer, vai fazer o seu churrasco, enfim. A pessoa que está com dependência, ela se irrita se você propuser para ela tirar esse eletrônico da mão aí, tá? Permanecer mais conectado do que o programado. Isso é muito para os adultos também. Por exemplo, eu vou entrar para resolver um problema, eu vou fazer uma postagem no meu site. Aí eu faço aquela postagem. Depois daquela postagem que era para eu voltar para o mundo real, para eu trabalhar, para eu costurar, para eu atender, eu não faço isso. Eu faço aquela postagem e permaneço na rede conectada. Então, o que era uma coisa para eu fazer durante 1 hora, ali eu fiquei 10, 12 horas para fazer uma coisa de 1 hora, né? Ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo.
Ou seja, eu não vou a churrasco, eu não vou a festas, eu prefiro ficar em casa, eu quero ficar cada vez mais no meu Que eu canto. falei, isolamento, né? Exatamente. Mas por que isso? Porque, na verdade, a pessoa ela já está vivendo num mundo paralelo. Para ela já está inserida, só que a inserção dela está lá naquele mundo virtual. Então ela não precisa se movimentar. Na cabeça dela, ela já está dentro de algo. Então ela cada vez mais ela vai se movimentando menos, né? Na vida real dela, ela não quer sair. Ela já está com tudo ali na mão e é aquilo ali que ela quer ficar. E mentir aos outros a respeito da quantidade de horas que você faz uso do celular. Então, assim, a pessoa começou a mentir, começou a ter essa dificuldade de falar para as pessoas, quanto tempo você está ficando, você está fazendo o quê? A pessoa começa a mentir para ela mesma e para os outros. Então, esses aí são sinais. São sinais de adultos, crianças e adolescentes que a gente tem que ficar muito, mas muito atento. E o tratamento disso? A gente está falando aí agora de um tanto de coisa, falamos para vocês e fala, mas agora, como que eu controlo isso daí? Bom, por enquanto, o tratamento mais utilizado é o psicoterápico, aí eu entro também com a questão da arte-terapia, né? A medicação, Moni, você tem notado, tem visto dentro dessa área aí? O que você pode passar para a gente? Sim, é importante acrescentar só um item lá no que você falou, que foi bem completo, mas o sinal mais grave que a pessoa pode apresentar, já caracterizando a dependência, é o sinal de abstinência mesmo. E o que é o sinal de abstinência? Abstinência é igual de droga, né? Nesse caso, se o familiar identificar isso, tem que procurar urgentemente a família, né? Que é sinais de tremores, muita irritabilidade, agressividade. Já tive um caso de um jovem de 21 anos que quebrou o computador, né? Porque o pai e a mãe foram firmes com ele. Tive um caso só, felizmente, né? Mas isso pode acontecer. Mas é importante a gente dizer, antes do tratamento, que assim, essa criança, esse adolescente, ela está inserida num contexto familiar. Sim. Então, existe uma responsabilidade maior aí dos pais, né, de conseguir dominar essa situação. De conseguir não tapar o sol com a peneira, identificar isso. Se não está conseguindo controlar sozinho, procure ajuda profissional, porque não? Muitas das vezes, mães, elas vão primeiro ao psicólogo, para entender a situação e para saber como lidar com essa criança. Não fazer o foco do problema apenas na criança. É um contexto familiar. E diante desse contexto familiar, a própria manual lá da Sociedade Brasileira de Pediatria passou fatores de risco que podem levar as famílias a terem pessoas com dependência de tecnologia e os fatores de proteção. Entre os fatores de risco estão falta de afeto e abandono, é um fator de risco para a pessoa desenvolver isso, porque a pessoa ela se sente sozinha, ela vai achar o prazer na internet. Falta de limites, os pais precisam dar limites, né? Negação dos comportamentos inadequados do filho. Não, ele é assim mesmo, ele é tímido, ele é quietinho, deixa ele lá. Violência familiar, família disfuncional, né? Famílias que têm uso de drogas dentro de casa, famílias desestruturadas, esses seriam fatores de risco que favorecem. Os de proteção, o que protege uma casa das crianças desenvolver isso? Ter disciplina, ter horário, ser firme com determinadas coisas, ter diálogo, respeito, regras claras dentro da família. Quem manda na casa é o pai e a mãe, mas manda não de uma forma impositiva, de uma forma aberta a diálogo, de uma forma de ser uma autoridade sem ser autoritário, né? Conseguir passar isso dentro de casa. Olhar de cuidados, oportunidades de alternativas saudáveis. Os pais, nós somos exemplos para os filhos, né? Então, procurar ter um estilo de vida saudável dentro de casa, fazer exercício para dar exemplo para os filhos, fazer exercício físico, alimentar bem, trazer esse filho para conversar, né? Hoje em dia, adolescente é muito difícil conversar, essa geração. Eles são muito... Tem um estudo aqui que fala que mais de 80% dos jovens conversam, eles juntos, eles mandam WhatsApp.
Sim, eu já vi esse restaurante, tá? É uma mesa de Eles conversam no cada um no WhatsApp seu e não olham no celular, cara do outro, não é? e a Você gente brincou imagina? que eles deviam estar num grupo ali, Não, eles estão no trocando grupo, mensagem, numa sala maior, em vez de chamar, ô fulano, o cara manda um WhatsApp chamando. pro 80%. Olha para você ver Muito que grande. coisa. Mas o tratamento, Albo, que eu vi de mais recente, hoje eu entrei no PubMed, entrei no site de pesquisa, não Sim, foge muito da tríade, que é psiquiatria, psicologia, terapias complementares, né, que entra sim. a A arte arte-terapia, terapia. e já está tendo os grupos de jogadores anônimos. Já está tendo em Belo Horizonte, Sim, tem no bairro Santo Antônio, funciona na igreja, que é como se fosse o Alcoólicos Anônimos, existe lá o grupo de apoio de jogadores anônimos. Medicação, assim, terapia, vou falar da terapia primeiro. A terapia funciona muito a terapia cognitiva comportamental. É uma sim. linha de terapia que ensina a pessoa a lidar com pensamentos, com gatilhos mentais, com pensamentos repetitivos, automáticos e rebativos, impulsos, né, emoções. Então, uma terapia não é muito daquela linha da psicanálise, uma terapia mais voltada comportamental e Sim. mais assim pontual, sabe, de uma coisa mais rápida. Em medicamento vai depender se esse indivíduo está apresentando algum transtorno associado, se ele estiver deprimido, com insônia, e fez todas as medidas não medicamentosas e não resolveu, vai ser preciso, durante um período, tratar. Se já está instalado um esgotamento muito grande, uma depressão, Sim. vai ter que tomar. Se ele tem um transtorno de controle de impulso associado, com uma pessoa muito impulsiva, né, ela vai ter que usar um medicamento para estabilizar um pouco essa questão da impulsividade e da compulsividade, tendo em vista que as pessoas que têm mais tendência a ter vício na vida, seja qualquer tipo de vício, são pessoas já que têm uma personalidade com tendência a impulso, a aventura, a coisa nova, a adrenalina. Então, a medicação é muito válida, sim, nesses casos, mas nada melhor do que trazer um contexto familiar favorável com Sim. fatores de proteção. Então, nesse caso, deixando bem claro para todo mundo que está aí nos assistindo, mas principalmente para quem tem filhos, né, para quem tem adolescentes em casa, o papel fundamental dos adultos, porque uma vez que a criança e o adolescente eles não têm condições ainda emocionais, né, de estar fazendo essa análise do que está acontecendo com a vida deles, eles dependem integralmente de uma outra pessoa para visualizar isso daí, tá? E tá Isso, tomando as providências por ele. E se a mãe, infelizmente, ou o pai, eles não têm, igual o Munir falou, dentro daquele complexo familiar, ele não tem uma atenção, não tem um carinho, isso. a pessoa não está se preocupando com aquele jovem, quando eles descobrem já muito tarde e é um vício mesmo, como uma dependência química, é devastador sim. Para você tirar o vício tecnológico de uma pessoa, ela provavelmente vai sofrer todas as dores, inclusive físicas e emocionais, de uma dependência química, é importante dizer isso. É Sim, aonde sim. vem os tremores, o choro, vem aquela falta de ar, são sensações físicas e são sensações emocionais muito fortes e a pessoa só vai perceber quando ela fala, mas meu Deus, o que estava acontecendo? Eu achei que ele estava ali só no mundo dele. Então, nesse exato momento, principalmente nesse momento, onde a gente ganhou sim um poder muito grande relacionado à tecnologia, onde sim, nossos filhos estão cada vez mais dependentes por questões, inclusive, de uma pandemia mundial, global. Então, a escola, tudo está sendo feito através da tecnologia. Agora, mais que nunca, precisamos ficar atentos e nos manter o quê? Dentro de um equilíbrio. Usar sim, é maravilhoso sim, mas precisamos ter equilíbrio, como tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida que não é feito com equilíbrio, mesmo que seja uma coisa excelente, ela se torna prejudicial. Desde o uso da internet até uma comida que a gente gosta, inclusive a água. A água é fundamental, mas se você tomar 50 litros por dia, não vai dar certo.
Vai né? te fazer um. Vai te fazer mal. Então eu uso esse negócio assim, que tudo nessa vida tem que ser equilíbrio. Nada que passa exagerado é bom. Então fica muito essa questão aí. O tratamento, como o Munir já colocou, fantástico. Então vai depender do grau que tá essa situação. Como ele disse, se a pessoa já chega num grau que já não dorme, já não come, já tem um tanto de Uhum. comorbidade ao redor dela, é necessário sim uma intervenção psiquiátrica, que ele está aqui como psiquiatra para dizer que vai ser necessário uma intervenção de medicação. As terapias, elas auxiliam demais, então como se diz, é um tratamento interprofissional, porque são vários profissionais que vão estar auxiliando essa pessoa, vai depender do estágio dessa pessoa, mas existe tratamento e é muito interessante que os pais ou que as pessoas hoje em dia não fechem os olhos para o que está acontecendo. E faça esse teste simples, daqui a pouco desliga essa live e experimente ficar 40 minutos sem 40 o seu minutos. aparelho, tá? E veja o que acontece com o seu coraçãozinho. E se aconteceu alguma coisa, no outro dia já fala, Alba, dito e feito. Coloquei o celular na gaveta, 40 minutos, não conseguia parar de pensar no meu celular. Isso, Munir, acontece muito aqui no ateliê, com várias artesãs. Hoje o grande público do nosso ateliê é formado por artesãos, né? E estão sendo as primeiras lives que a gente está trazendo conteúdo arte terapêutico e conteúdos de saúde mental para eles, agora com essa especialização minha. Então, muitos estão passando por aqui, de certo, a Alba está dando uma live de um molde, de uma poeira. Não, a Alba está falando de saúde mental, está trazendo aqui o Dr. Munir Jacob para a gente deixar esse canal nosso ainda mais recheado de coisas interessantes. E isso que nós estamos tratando aqui acontece muito com artesãs que me procuram para a gente estar dando mentoria profissional. Por quê? São pessoas que já não estão produzindo nada. Quando eu pergunto quanto tempo você fica no telefone e nas redes sociais, a pessoa baixa a cabeça, ela tem até vergonha de falar. Aí eu falo, aonde está indo esse trabalho seu? Né? Para onde está indo esse tempo precioso seu? Esse tempo precioso você está gastando olhando a vida do outro. Então, é necessário, sim, fazer as suas postagens, é necessário você fazer seus cursos, você fazer tudo que você está fazendo, mas você precisa ter o horário de trabalho, o horário que você vai entrar na rede social e precisa ter foco. Né? Para tudo, a palavra é foco. Vou entrar lá 1 hora, vou fazer o que eu tenho de fazer e vou sair. Perdeu o foco, perdeu muita coisa. Então, fiquem atentas a isso daí. Munir, mais algum recado para as meninas antes da gente encerrar esse tema maravilhoso aí que a gente está trazendo para elas? Eu queria aproveitar para dizer que um outro olhar também que nós temos que ter para o uso da internet, que não é o vício diretamente do tempo, né, que se fica na internet, Sim. mas os outros vícios que a internet pode proporcionar que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente alguns fatores. Compras, tá? Eu vejo pessoas se endividar muito na internet Sim. fazendo compras, e também já tive muitos casos de vício em pornografia a ponto de até um casamento se acabar de tão grave que virou isso. Então, ficar atento a essas compulsões que, porventura, possam vir aí durante a internet. Focar também nesses tiratempos. Eu costumo dizer o que você disse, Alba, e ficar vendo a vida do outro, ou ficar vendo site que não leva a nada, coisa que não te leva a nada. Observe bem o seu comportamento. Que energia é essa que você está trazendo, né? Que está trazendo para você? Né? Observa seus comportamentos, procure praticar o autoconhecimento, o autocontrole, tire um tempo para você, para meditar, para estar no ócio, para estar na solitude ali sozinho, para refletir. Tudo isso é muito válido, né? Sim, com certeza. Como está nosso limitador de tempo aí? Vamos ver Acho que estamos aqui. chegando ao final já, né? Já estamos chegando quase ao finalzinho. E assim, é fantástico conversar sobre isso com você, né? Eu ouvir tudo que você está trazendo aqui como um profissional, né? Da sua experiência dentro da clínica de atendimento e tudo mais. E dizer que esse problema, ele é mais comum do que a gente imagina.
apesar de diferentes níveis, uma vez ou outra a gente já pode ter passado por essa dependência, às vezes a gente nem percebeu, mas que com a chegada, né, da pandemia, isso tende a se agravar, né? Eu acredito que nós ainda vamos colher o fruto da dependência tecnológica por conta desse problema que estamos passando, e isso vai refletir, sim, em mais crises de ansiedade, em mais crises de depressão, se não for controlada, se não for visualizada com antecedência. Então, essa live aqui, ela é de uma serventia gigantesca. Para as mamães que estão nos ouvindo, a arte terapia, que é hoje o que o ateliê proporciona, né, dentro da terapia, ela é fantástica para quê? Para que a pessoa possa se expressar emocionalmente através da arte. As artes manuais, elas trazem sim vários benefícios, inclusive relato aqui dentro da ansiedade, dentro desse... Aqui a gente fala da costura, né? Não do artesanato, mas da costura como si. Mas não só a costura, todo o artesanato, toda a arte manual, a pintura, a escultura, a argila, enfim, tudo que você faz com as mãos, ela também tem esse processo de relaxamento, de encontro com você mesmo, de qualidade de vida. Então, é sim uma outra oportunidade para aquela pessoa que já não consegue mais se libertar, ter uma outra experiência, como o Munir falou, voltar a se enxergar, voltar a ter aquela parte ali de estar com ela, de ver o mundo real, respirar o mundo real e, aos poucos, ela ir se distanciando do vício. Porque não existe mágica também, é muito importante falar sobre isso. Quem está numa situação de dependência, não adianta a mãe dizer o seguinte, eu vou tirar o celular do meu filho agora. De uma vez. Mais. É muito importante a gente dizer isso. Ah, não, eu não vou procurar nem o Munir nem a Alba, então eu vou tirar o celular dele agora, já está dentro da gaveta e resolvi o problema. Não é recomendado. Não é tão simples assim, não. Ele vai chorar, ele vai ficar depressivo, ele pode se cortar. Quando a gente fala se cortar, é porque tem pessoas que elas fazem a autopunição quando elas automutilação, mutilação, quando elas estão desesperadas, quando elas estão com sentimento de tristeza profunda, ansiedade profunda. Então, às vezes, você pode provocar numa pessoa que está com dependência, quando você tira de uma vez aquele negócio ali, você tem que estar preparado para receber toda essa força do vício, que vai ser o choro, a depressão, a ansiedade e outras coisas. Então, você precisa estar orientado. Nesse exato momento, você que está nos ouvindo, procure então um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, se informe do que você pode fazer, passe a situação e junto com um profissional, vá seguindo as orientações para que a pessoa que você está tentando ajudar, você mesmo ou o seu filho, enfim, tenha todo esse cuidado que é necessário. Né? É muito importante também, né, Munir, dizer dessa parte, porque senão a pessoa acha que é só tirar o celular só tirar ou e desligar pronto. o computador e o problema está resolvido. Não é assim, tá, gente? É vício mesmo, a sensação é de vício químico. Então a pessoa pode fugir de casa, adolescente pode fugir de casa, porque aquela sensação de se você tirou aquilo que eu preciso, eu vou inclusive fugir de casa. Teve caso da gente saber aqui de adolescente que tem essa situação. Aí o pai tem que buscar, enfim. É bem complicado. Então, assim, se mantenha informado, tenha os profissionais para auxiliá-lo, tá? E é isso aí. E fiquem atentos, porque junto com esse grande benefício, com essa grande porta, com essas grandes oportunidades que surgiram também com o mundo online, vieram também esses grandes desafios que nós estamos trazendo para vocês. Fiquem atentos e qualquer dúvida podem mandar perguntas aqui para mim, que eu vou estar respondendo vocês com o maior carinho. O Munir vai vir aqui sempre a meu convite, com certeza. Sim. E a gente vai falar muito de ansiedade com vocês. A gente vai passar os tópicos do livro, né? Os benefícios da costura através da ansiedade, porque ele, como um profissional, é fantástico. Vai falar pra gente aí da experiência dele dentro da ansiedade. E vocês vão ter, a partir de agora, um conteúdo um pouquinho mais diferente aqui nessa página. Além do artesanato, a gente vai estar trazendo para vocês aí a saúde mental, para vocês ficarem bem em todos os sentidos.
Muni, gostaria muito de agradecer a sua presença nessa noite. Acho que a gente falou bem, eu acho que deu para Falamos todo bem, passamos mundo. bastante. Eu acho que todo mundo vai sair daqui esclarecido em relação à dependência tecnológica, vai prestar mais atenção em como que está utilizando isso daí, vai prestar mais atenção no filho, e eu tenho certeza que a gente também acabou de contribuir muito, né, para a saúde mental e para a vida dessas pessoas. Então, queria muito te agradecer. Obrigada. Obrigado, Alba. E eu costumo dizer assim, em todo excesso existe uma falta. Então, procure trabalhar a sua falta em vez de praticar esse excesso do uso, né, ou da dependência para que isso vire contra você. Use na internet ferramentas que têm a ver com você, que vão potencializar os seus talentos, adquirir conhecimento para você, através dessa dor, desse vazio que você possa, porventura, ter e estar descontando na internet, você pode potencializar e virar, fazer isso, tornar isso um grande projeto de vida. Essa é a dica. Só para finalizar, falar que o transtorno, esses transtornos já são considerados doenças, vão estar no CID-11, Classificação Internacional de Doenças, já foi reconhecido como transtorno. Então, fiquem atentos, se vigiem, cuidem da saúde. É isso Um aí. abraço, muito obrigado, Alba. Gente, um abraço, um beijo, fiquem com Deus. E olha, fiquem ligados nas lives que eu vou fazer aqui com o Dr. Munir, hein? Tenho certeza que vocês vão amar. E aproveitem e sigam aí, arroba Dr. Munir Jacob. Vocês vão amar o conteúdo da página deles. Até mais, gente. Fiquem com Deus.